mensagem a qual Deus colocou em meu coração, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis 19, versículo 1 até o versículo de número 5. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 5. Aqueles que possuem esta literatura sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, abram lá por gentileza, 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo do 1 até o versículo 5. Escrito está: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer da tua vida como a um deles. Versículo 3. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou a se assentar debaixo de um genipeiro. Outra versão vai dizer debaixo de um zimbro, e pediu para si que pudesse morrer, e disse: Basta agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5. Enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do genipeiro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Meus irmãos, para mim é motivo de muita alegria estar pregando neste canal abençoado AD Rio Largo, porque é um programa que tem alcançado várias vidas. Várias pessoas fazem pedidos de porta de emprego, uma cura para uma doença, uma enfermidade, problemas diversos que são causas impossíveis. E eu muito me alegro quando eu vejo os comentários, pessoas já dando testemunho, agradecendo pelo milagre o qual Deus fez em sua vida, coisas que humanamente seria impossível, ou que algum homem bota a mão e não consegue resolver, coloca uma pedra em cima e Deus vai e resolve. Então muito eu me alegro em estar aqui pregando para vocês que estão nos ouvindo. O texto em apreço, o qual nós acabamos de ler, no livro de 1 Reis, capítulo 19, o versículo do 1 ao versículo de número 5. Narra a história de um homem chamado Elias. Elias, um homem de Deus. Elias, um homem que Deus chamou para ser profeta. Ora, a vida de Elias tem alguns segredos e também tem alguns mistérios que jamais nós iremos conseguir desvendar. Como assim? Por exemplo, como é o nome do pai de Elias? A Bíblia não vai relatar. O nome da mãe também procuramos de Gênesis e Apocalipse e a gente não encontra. Tem detalhes que nós não vamos conseguir entender nem absorver da vida de Elias, porque o chamamento o qual Deus fez na vida dele foi um grande mistério. Você só vê Elias já um homem feito,
um homem grande, já um homem completo. Você não vai ver o nascimento do profeta Elias, nome do pai, nome da mãe. Você não vai ver a infância dele, a juventude, a adolescência. Você não consegue enxergar na literatura. Agora, por que todo esse mistério da vida do profeta Elias? Ora, para a gente também entender esse grande mistério, não é difícil e também não é complicado. Haja vista que, neste período bíblico, em 1 Reis, existia um certo monarca, um certo rei, por nome Acabe. Este rei foi um rei perverso, um rei que governava, que presidia Israel, um rei que conhecia os mandamentos de Deus, um rei que conhecia o princípio das leis divinas, um rei que fora instruído na palavra de Deus. Porém, todavia, entretanto, o rei Acabe, ele não dava valor à lei de Deus, ele não obedecia aos estatutos divinos, ele não seguia os caminhos que os seus pais haviam pregado para ele. E então, este rei Acabe, ele fez várias perversidades, ele fez tudo aquilo quanto não agradara ao Senhor. Deus, ele mandava que os sacerdotes, que os profetas ensinassem a nação a verdadeira adoração. Quem ensinava o povo a adorar a Deus eram os profetas, eram os sacerdotes que tinham esta incumbência de ensinar o povo a verdadeira lei, que é a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, o caminho do Senhor, o juízo do Senhor. E então essa incumbência, esse papel só pertencia aos profetas e aos sacerdotes, ensinar ao povo. E então Deus levantou esses homens para advertir o monarca Acabe. E então Acabe fazia tudo o que desagradara a Deus. O que mais aborrecia a Deus, Acabe inventou de fazer. E o pior de tudo, Deus, ele havia dito ao povo de Israel que não se misturassem com pessoas pagãs, que um jovem de Israel não se casasse com outra mulher de uma outra nacionalidade. Mas porque Deus havia dado este conselho ou esta ordenança à nação de Israel, para que os homens ou também mulheres não coabitassem, não se casassem com pessoas de outras nações, para que porventura não desviassem o povo de Israel. Esse era o real objetivo, o qual Deus havia advertido o povo de Israel, para que não se misturasse com outra nação, para não copiar os costumes pagãos. E então esta era a finalidade, porque o povo de Israel, casando com pessoas de outras nacionalidades, iriam copiar os costumes estranhos, iriam copiar outras culturas, e iria corromper a nação de Israel. Ora, isto é um fato na vida de Acabe. Acabe, ele procura uma mulher de outra nacionalidade, uma mulher cirofenícia, uma mulher que não conhecia os princípios do eterno Deus, uma mulher que não tinha intimidade com Deus, uma mulher que não conhecia as sagradas escrituras, os estatutos divinos, uma mulher que ela era sacerdotisa, uma mulher que era pagã, que adorava, cultuava a outro Deus. Vai Acabe
e se inventa de se casar com esta mulher, a qual havia também, ela foi um pivô, a qual corrompeu toda a nação de Israel. Ora, foi ela que espalhou por todo Israel a estátua de Baal, e ela chegou a confundir a nação de Israel. Ora, Israel dizia: quem nos tirou, quem nos livrou do Egito, fora Deus, foi Deus. Aí Jezabel dizia: não, quem tirou vocês do Egito não foi Deus, foi Baal. E o povo ficou cocheando em dois pensamentos: foi Baal ou foi Deus? Foi Deus ou foi Baal? Baal é Deus, Deus é Baal. E então Jezabel, ela pregou ali a apostasia na nação de Israel e desviou a nação de Israel. Ora, Acabe, ele se tornou perverso também por causa, mais ainda por causa de Jezabel, sua esposa. Só fazia o que era errado na nação de Israel. O culto a Deus, Jezabel acabou. Aonde tinha uma congregação que se adorava a Deus, Jezabel mandou fechar a porta. E as estátuas de Baal, Jezabel espalhou por toda a nação de Israel. Ora, aí nós vemos uma decadência no governo, na monarquia de Israel. Acabe havia agora falido a monarquia de Israel. Por quê? Porque ele havia se desviado da presença do Senhor e fazia tudo errado na presença do Senhor. Foi nesse contexto histórico de decadência, foi nesse contexto histórico de falência na monarquia de Israel que Deus levanta o profeta Isaías, o profeta Elias. Por isso que eu disse no começo que a vida de Elias era um mistério. Deus, ele chama o profeta Elias com urgência. Como eu havia dito no princípio, o nascimento de Elias você não encontra na Bíblia Sagrada. O nome do pai de Elias também você não acha, muito menos o nome da mãe dele. A fase da infância de Elias é desconhecida. Você não vê a adolescência de Elias e também você não vê a fase jovem de Elias. Você só vai ver ele, o homem feito. Ou seja, Elias, ele já existia, mas Elias estava no anonimato. Vamos agora abrir um parêntese e receber esta palavra da parte do Senhor. Talvez você se encontre igual Elias, no anonimato. Ninguém me vê, o dirigente não me vê, A não me vê, B não me vê. Não se importe com isso não, meu filho. Se importe em obedecer a Deus, em ficar na presença do Senhor, porque o lugar mais alto que nós devemos estar é no pé da cruz. Ainda que você esteja no anonimato, não se preocupa. O que importa é Deus te ver. Ah, mas eu quero brilhar. Não, meu filho, você não é estrela. O pregador presbítero Luciano Rafael não é estrela. A estrela aqui se chama J-E-S-U-S, Jesus de Nazaré. Ele sim, é ele que brilha aqui. Por quê? Porque ele é a verdadeira estrela resplandecente do amanhã. É ele que brilha na minha vida, é ele que brilha na tua vida. O profeta Elias, ele estava no anonimato, nesse caos político em que Israel estava vivenciando. Em primeiro livro dos Reis, foi nesse momento, nesse caos, numa fase caótica, que Deus, ele tira Elias do anonimato e diz: agora sim, chegou a hora de eu te usar. É porque tem a hora de Deus te usar, tem um momento certo. Às vezes nós não estamos preparados. E o que é que está acontecendo? Tanta luta. É Deus te forjando, é Deus te capacitando
para a boa obra. A unção não é para destacar, a unção não é para ninguém aparecer, a unção é uma capacitação a qual Deus coloca na tua vida para te usar poderosamente. Fica tranquilo, meu filho, o tempo é de Deus. Fica na posição. Pedro, ele olhou para a direita e olhou para a esquerda. Aí ele começou a afundar e disse: Senhor, socorre-me. Por que foi que Pedro afundou? Porque ele olhou para a esquerda, que estava o vento assoprando em seu ouvido. Olhou para a esquerda e ele viu ali as ondas do mar. Ele tirou o olhar de Cristo e ele começou a afundar, porque deixou de olhar para Cristo. Nós temos que parar de olhar para a vida de A e B e seguir o conselho do apóstolo Paulo. Olhai para Jesus, para Jesus, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O pastor Cícero Lourenço, de lá de Maceió, ele tem uma frase que eu acho espetacular, presbítero Altino. Sabe qual é? Ele diz: não fale da minha vida não. Não fale da vida do pregador não. Não fala da vida da cantora não. Não fala da vida do dirigente não. Faz o seguinte, fala de Jesus, que ele não vai ficar com raiva de você. Fale a vontade de Jesus, porque ele não vai ficar com raiva de você. Fala de Jesus, meu filho. Por quê? Porque em Jesus você não vai encontrar defeito. Todos os homens, até os homens de Deus, tiveram defeito. Todos os sacerdotes falharam. Os profetas falharam. Todos falharam. É tão provável que Deus diz ao profeta, a um dos profetas: eu procurei um, olha, presbítero Altino, eu procurei um para que ficasse na brecha do muro, mas a nenhum achei. Ou seja, nós como homens temos as nossas falhas, porque nós somos pequenos diante de um Deus imenso. Porém, a nossa valência se chama o quê? A misericórdia de Deus. E o salmista vai dizer que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E a palavra misericórdia significa amar o miserável. Que explicação mais bonita. A palavra misericórdia quer dizer Deus amar o miserável. A gente pode não ter nenhum valor para a sociedade. Como já teve caso, Deus dá testemunha aqui, de pegar um jovem crivado de balas, cheio de projétil, e eu socorrer ele, e alguém dizia assim: esse não vale R$1 furado, esse daí não vale uma pipoca estragada. E eu pegar ele e dizer: vale para a sociedade não, mas para Deus ele tem valor. E eu colocar a mão na cabeça e dizer: jovem, entregue a sua vida a Jesus. E a lágrima descer pelo canto dos olhos e dizer: sim, eu quero aceitar o seu Jesus. E eu colocar a mão na cabeça dele e dizer: Senhor, perdoa os pecados desses jovens, desse jovem. Escreva o seu nome no livro da vida. Lança os seus pecados no mar e se esquece. Faz dele uma nova criatura. Liberta ele de todos os vícios. E recentemente eu ligar para ele e ele dizer: olha, eu segui o teu conselho, arrumei a minha bagagem, desabei de Maceió, fui para São Paulo, eu estou firme na presença do Senhor, e além do mais, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Eu estou louvando, estou servindo ao Senhor. É esse o Jesus que nós pregamos, o Jesus que salva, que cura, que liberta, prepara o homem e leva para os céus. Por quê? Porque o nosso lugar
não é aqui. Onde é o nosso lugar, presbítero Luciano Rafael? O nosso lugar é no céu, no céu. É no céu onde nós iremos morar. É essa a palavra que nós pregamos. A palavra que liberta. A palavra que lava o homem. A palavra que transforma o homem. Regenera, santifica, vivifica, prepara e leva o homem para o céu. Porque o nosso lugar não é aqui. Nós só estamos de passagem. Escute. Deus, ele chama Elias, tira Elias do anonimato, já um homem feito, formado. Não foi o profeta da consolação, Elias, não. Elias, ele é intitulado pelos teólogos como o profeta do confronto. Deus chamou Elias para confrontar. E Elias sai do anonimato, vai até Acabe, e diz: Acabe, mas que bagunça é essa aqui, na nação de Israel, que você fez, tudo aqui acabado, fechou, rapaz, as portas do templo, acabou com o culto, a liturgia da casa do Senhor. Cadê os profetas? Cadê os sacerdotes? O que foi que você fez, Acabe? Aí Acabe começou a gaguejar. Aí Elias diz: já que eu estou com raiva mesmo, estou invocado na expressão nordestina, já que eu estou invocado mesmo, estou encabulado mesmo com você e com esse sistema aqui, eu profetizo segundo a minha palavra. Olha, ele era um homem tão íntegro, ele andava assim com o Senhor, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele disse: conforme a minha palavra, e em cuja presença eu estou, não descerá do céu chuva sobre a terra, nem sequer o orvalho sereno da noite vai garoar sobre a terra, segundo a minha palavra. Aí eu acredito, aquela mensagem de pregador, né? Os anjos olham para Deus. Vamos fazer aquela analogia, né? Os anjos olham para Deus e dizem: mas que coisa, mas que homem, quem é esse homem aí, Senhor, para pregar, para profetizar, segundo a palavra dele? Aí no linguajar do pregador, aí Deus olha para o anjo e diz: não toca nele não, deixa ele profetizar. Por quê? Porque eu olhei para ele, fui eu que chamei ele, eu me engracei desse cabra, porque ele é um homem de coragem, parece mais que ele é nordestino, ele é brabo mesmo, ele prega conforme a minha palavra, e fui eu que chamei ele, não foi para consolar Israel não, foi para confrontar Israel. Assim está escrito, assim se fará. Pá, dá as costas e sai. Desce, minha cantora. Fiquei feliz em ver você cantando, viu? Quando ele profetiza e dá as costas, não choveu sobre a terra, nem garoou, por cerca de 2 anos e meio, até o profeta voltar de novo, e agora mandar o quê? Chuva descer do céu. Tinha ali também, uma certa ocasião, os 400 profetas de Baal. Aí disse: esses aí, os profetas de Baal, vem tudo em um. 1, 2, 3, 100, 300, 400, pronto, fica aqui tudo na minha frente. Vamos ver agora quem é o verdadeiro Deus. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Agora vamos fazer o seguinte: vocês primeiro clamam ao seu Deus, depois de vocês que vão clamar, quem vai clamar sou eu. Aos profetas de Baal: Baal é Deus, vai Baal, responde com fogo, desce sobre o altar, manda fogo Baal, e nada de Baal responder.
Baal, 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 Deus fenício, e nada de responder. Aqueles profetas começaram a se retaliar, começaram a se cortar, a passar faca no corpo, o sangue desceu até o chão e nada de Baal responder. Aí Elias disse, pronto, já que ninguém respondeu, Deus não respondeu a nenhum de vocês, agora o tempo de vocês é vencido, agora chegou a minha vez, é minha hora. Agora eu vou clamar meu Deus. E outra, eu vou dizer mais, eu não posso perder tempo, eu vou fazer a oração mais rápida. Foi o profeta que teve uma oração mais rápida de toda a Bíblia Sagrada. Qual foi a oração do profeta Elias? Senhor, fique sabido hoje que tu é Deus em Israel e ponto final. Quando ele disse, Senhor, fique sabido hoje que tu és Deus em Israel, desceu uma labareda de fogo, o altar estava lavado de água, só que o fogo de Deus é diferente. O fogo de Deus desceu, recebeu a oferta ali em cima do sacrifício, até onde estava ensopado de água, o fogo lambeu até a água, e Deus respondeu, e todos os profetas de Baal morreram ali naquele local. Acabou por aí? Não. Quando a sacerdotisa, a rainha Jezabel, descobriu, chegou aos ouvidos dela, de que Elias havia matado todos os falsos profetas de Baal, a mulher ficou doidinha de pedra. Ela chegou, chamou o mensageiro e disse, aonde Elias estiver, não quero saber. Procura Elias, faça chegar aos ouvidos dele, que daqui a 24 horas, a esta hora de amanhã, quando eu achar ele, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez aos meus profetas de Baal. Faça-me essa mensagem chegar até o ouvido do profeta Elias. Quando Elias escuta esta mensagem, Elias, ele começa a botar a canela dele para trabalhar, e Elias foge. A Bíblia diz que Elias fugiu. Elias correu. Há alguém que diga, eu gosto de umas polêmicazinhas. Polêmicazinha é comigo. Há alguém que diz que Elias teve medo de Jezabel. Eu discordo. Ele enfrentou 400 homens, vai ter medo de uma mulher. Então, na minha explicação, Elias, ele apenas não queria, ele achou ilícito, impróprio, morrer nas mãos de uma sacerdotisa pagã, adoradora de Baal, de lá de uma terra longínqua chamada Fenícia. Ele achou ilícito, ele achou impróprio, ele não teve medo da morte, ele teve medo de morrer, ele quis escapar da mão de Jezabel. Não foi da morte, foi da mão de Jezabel. Ao ponto dele correr, atravessou o deserto. Quando ele chega no meio, ele vê um zimbro, uma árvore de porte médio, frondosa. A Bíblia diz que ele vai lá, se senta debaixo do zimbro. Olha aí que ele não teve medo da morte. Aqui está o segredo. É que ele diz, Senhor, me mate agora. Agora sim. Nas tuas mãos eu quero morrer. Mas na mão de uma pagã, de jeito nenhum. Me mate agora. Elias, ele faz um caminho de um dia pelo deserto. E deserto não é coisa boa não. Se eu perguntar quem é que quer subir o monte, todo mundo quer subir o monte. Eu. Agora descer, ir para o meio do deserto, caminho de um dia.
debaixo de sol quente. O deserto, ele tem a mudança climática assustadora. Quando é durante o dia, o deserto chega a atingir cerca de 40 graus Celsius. Se você pegar um ovos, quebrar e jogar no chão, pronto, fritou. É o deserto de Beceba. E muitas das vezes Deus ele nos transporta para o deserto. Muitas das vezes Deus nos conduz. Deus conduziu Jesus ao deserto. E por que a gente não quer passar para o deserto? O deserto não é o lugar aonde você vai morrer. O deserto não é o fim da tua história. O deserto não é onde você vai ficar prostrado. O deserto é só um caminho que você está andando com Deus. E é nessa hora que Ele diz: cheguei, filho. Você não vai morrer não. Você não vai ficar prostrado não. Decepcionado, mas não destruído. Está aí caído, mas eu vou te levantar. Porque eu cheguei. Chegou a minha vez. É no deserto que Deus chega. Durante o dia dá 40 graus Celsius. Quando é à noite já vem a mudança climática. É um frio de bater o berço um no outro, como diz o Matuto. É o frio de bater o dente. Por quê? Por causa dessa mudança abrupta climática que vem sobre o deserto. Isso aí é típico do deserto. Quando é durante o dia, calor absurdo. À noite, frio absurdo. E às vezes Deus nos conduz. É porque Ele quer tratar conosco. Às vezes a gente se acha e Deus diz: espera aí, deixa eu dar uma volta contigo no deserto. Por que, Senhor? Para você aprender comigo. Eu quero que você agora aprenda comigo. Aí Deus nos caminha, nos conduz ao deserto. E eu quero fazer um clamor nesta manhã. Quero finalizar por aqui porque é apenas a primeira mensagem. Como diz um certo pregador, só foi um beija-flor. Só foi o biquinho do beija-flor. Já vem a mensagem mais turbinada. E então, Elias, ele teve um princípio de depressão, para a gente concluir, fazer um clamor. A depressão é um distúrbio mental, que ele é caracterizado pela perdas das atividades diárias, aquelas atividades comuns. Isso é a depressão. E ela tem vários fatores. A depressão é o mal do século. A depressão, em cada uma hora, presbítero Altino, no Brasil morre alguém, se suicida, minha cantora. No Brasil, em cada uma hora, no Brasil, uma pessoa, por causa da depressão, se suicida. E no mundo todo, em todo o globo terra, em 45 segundos, uma pessoa se suicida. Em cada 45 segundos, uma pessoa se suicida em todo o globo terra. E no Brasil, em cada uma hora. Isto é assustador. O profeta, ele teve um início de depressão e foi para onde? Deserto de Beceba. Chegou debaixo do zimbro. Ainda bem que ele foi até a pessoa certa. Bateu na porta certa. E a porta certa é quem? Jesus. Hoje, Ele quer ter um encontro contigo, filha. Quer ter um encontro contigo, filha. Te libertar desta depressão. Quer abençoar a tua vida. Te dar uma eternidade ao lado do Pai. Mas para isso você tem que dizer sim, sim, eu aceito a Jesus. Estava pregando há 2 dias lá no Hospital Geral. E um senhor lá, pai de 4 obreiros nossos lá no Morada dos Palmares, estava lá, fez uma cirurgia. E eu disse: você quer aceitar Jesus? Preguei, a lágrima desceu. Aí ele: sim, a coisa linda, eu quero aceitar Jesus. 4 obreiros lá de Morada, o pai não era crente, tudinho serve ao Senhor, a família toda, só faltava o pai. Aí ele disse: sim, eu quero. A igreja ficou toda alegre. Aí mandou logo uma mensagem, e ele disse: sim, eu quero a Jesus. E lá no meio de tudinho a gente orou, foi uma maravilha, foi uma bênção de Deus. Você quer aceitar Jesus? Diga: sim, eu quero aceitar Jesus, eu quero esse milagre. Já alguém quer?
para Jesus? Você quer aceitar Jesus? Já vamos orar. Tenho 13 minutos para encerrar. Vamos fazer a oração de Elias. A oração relâmpago. Quer aceitar Jesus? Diga sim, eu quero aceitar Jesus. Você que está com uma doença, uma enfermidade, eu já tenho contemplado várias curas, filho. Coloca uma aí na sua cabeça, no seu peito. Nós iremos orar para Deus te curar. Para Deus abrir a porta de emprego também para você que está desempregado. Nós iremos fazer esta oração. Só tenho 12 minutos para orar pela tua vida. Coloca a mão na sua cabeça, no seu peito. Ora com fervor e Deus, Ele há de agir. Porque a palavra dele diz: por causa da opressão do justo e do gemido necessitado, me levantarei do trono agora, diz o Senhor. Posso orar, meu presbítero, meu dirigente? Posso tacar fogo na oração? Vamos orar. Em nome de Jesus. Bendito Deus eterno Pai, a quem adoramos e a quem nós servirmos. Te agradecemos a Ti, ó Senhor, pela manhã deste dia a qual Tu tens nos dado, para pregar a Tua palavra, palavra que salva, palavra que liberta, palavra que santifica, palavra que vivifica, a palavra que levanta, a palavra que restaura, a palavra que vai, a palavra que vem, a palavra que lava, a palavra martela, a palavra é fogo, a palavra é unção, a palavra é providência, a palavra é promessa, a palavra é bênção, a palavra é água, é martelo, é fogo. Esta palavra, Senhor, a poderosa palavra, a palavra que transforma. Ó Senhor, visita aqueles que estão enfermos, ó Deus, seja qualquer tipo de enfermidade, Senhor, que seja câncer, caroço, nódulo, dor nas pernas, nos ossos, no pulmão, nas costelas, em articulação, ó Senhor, cura agora para a glória do Teu santo nome, ó Deus, aquele homem, aquele pai de família, aquela mãe, aquela mulher que se encontra desempregada, abre a porta de emprego, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Nós pregamos, ó Deus, através dessa mensagem, que Tu és um Deus de providência, que Tu és um Deus de restauração, que Tu és um Deus de provisão, um Deus de milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus.